Já? Isso. Saiu não? Saiu agora. Já tinha saído. Uhum. Supomos, Vamos lá. disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do divino pastor e se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhe conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também, no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão em verdade, o Cristo não espera. Mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída a todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento das vossas palavras esteja limpo. Manuel. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de novo estarmos todos aqui reunidos em seu santo nome, mais uma vez estudando o seu santo evangelho. E como essa página de entrada é muito importante para nós, que possamos nós, para demonstrar, conforme o evangelista nos mostra, o amor ao Cristo, seguindo de suas palavras, apacenta minhas ovelhas. Que esse amor que a gente ainda está aprendendo, a gente possa sempre lançar fora de nós, em todos aqueles que pertencem ao nosso círculo de vida, de relações, de trabalho, família, em tudo. Que essa página, de novo, nos mostre o que é o amor que o Cristo nos pede aos outros, aos pequeninos, conforme ele falava. Muito obrigado por mais essas informações. E pedimos, Senhor, por todo o grupo, por todos aqui presentes, por todos aqueles que chegarão, os que não poderão vir, que suas bênçãos recaiam sobre todos. E especialmente hoje, a nossa irmã Lourdinha, participante aqui do grupo, que se encontra em casa e que possa os bons espíritos ajudá-la, lembrando a ela para seguir também as determinações médicas e que em breve esteja aqui junto a nós, no nosso convívio, nos agraciando sempre com as suas preces de encerramento. Pedimos também, Senhor, não somente por nós, pelo grupo, mas queremos pedir pelos nossos amigos,
familiares, parentes, vizinhos, por todos aqueles que cruzem nossos caminhos, que possa o Senhor também os abençoar, os ajudar, que possam também eles se sentirem cada vez melhores, que essas bênçãos também alcancem os doentes físicos, mentais, que todos também possam, a partir desse momento, se sentirem curados. Obrigado por tudo, mestre. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrano. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrano. Boa noite. Bom, entonço, esse entonso é importante, essa palavra, entonso. Você já ouviu muito lá na roça. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos num assunto que todos nós, espiritualistas, né? Boa noite, dona Lourdes. Todos nós, espiritualistas, de alguma forma, já ouvimos alguma coisa a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje, a pergunta 611. É metempsicose, né? Essa palavra, né, se refere à reencarnação em corpos diferentes, no caso, corpos animais, né? E antes de fazer a pergunta, nós vamos nos lembrar que no livro A Caminho da Luz, tá? Quando o Emmanuel começa a falar da chegada dos capelinos, que a Terra estava sendo preparada, tá? Os corpos também, porque... Boa noite, Consuelo. Porque todos nós, né? Tudo... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo foi assim preparado para receber esses espíritos. Mas esses espíritos começaram a chegar aqui há 25 mil anos, 30 mil anos, 10 mil anos, sei lá, durante muito tempo chegaram, né? Saíram. E quando os primeiros que chegaram, principalmente os egípcios, o grupo que veio para o Egito, eles, né, eram os mais espiritualizados. Estavam mais acostumados com o belo. Tá? Ser espiritualizado também é gostar do belo, ter mais sensibilidade para as coisas, né? E quando eles chegaram aqui, eles, né, uma coisa que eles fizeram, né, o culto da morte, conforme Emmanuel fala aqui. O que é o culto da morte? Viver bem para desencarnar bem, morrer bem. E quando eles viram aonde eles iam reencarnar, né, os espíritos que estavam aqui naquele momento encarnados ainda eram espíritos muito primitivos. Mesmo vindo de outros planetas, eram espíritos que também... O planeta, na época, era primitivo, não era prova de expiações. Eles, quando viram aqueles corpos, eles se assustaram e passaram, veja bem, a achar que ali havia uma punição dos deuses por coisas erradas que eles praticaram. E a punição era essa. Aqueles corpos feios que eles viram, né, dos homens de então, né, da época, para eles eram que nem animais. Então a punição seria essa: reencarnar num corpo de animal como punição dos deuses, ou do Deus, né? Bom, essa aí foi um dos fatos que esse Emmanuel coloca aqui no livro A Caminho da Luz, tá? Quem tiver depois, é só olhar aqui, o culto da morte e a metempsicose, tá? No capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, tá? Eu não vou ler, que é mais ou menos isso que o Emmanuel coloca aqui. Mas é um outro detalhe também. Em toda, né, a mediunidade,
a determinado momento, André Luiz coloca isso na Evolução em Dois Mundos, em determinado momento da nossa humanidade, quando o homem começa a conseguir, se preocupando com as coisas, a conseguir à noite se desprender do corpo físico, né, o processo de desprendimento, né, eles começam a ter contato com o plano espiritual, daí surge a mediunidade. E os videntes, nesses milênios aí, às vezes viam corpos de gente misturado com bicho, né? Corpos de bicho que parecia gente, e achavam também que aqueles seres ali, por algum motivo, né, tiveram encarnados como, né, homem como bicho, bicho como homem, ou vice-versa. Tá? Havia esse lance também, a mediunidade via, e nós vamos ver que isso aí é um fenômeno que nós vamos estudar no livro Libertação em breve, tá? Zoocrompia, né? Se não me engano, né? Nós vamos estudar esse fenômeno do hipnotismo, que a pessoa muito fragilizada por muito mal que fez, muita crueldade, né? É levado é levado à sua forma, tá? É levado à sua forma a se transformar num animal ou num vegetal, numa planta, etc. Nós vamos ver isso tudo no livro Libertação. Então, Kardec, muitas doutrinas, a budista e outras mais, mas a budista que eu mais vi coisas, né? Sempre se referiram a isso, sobre essa volta. Havia até uma brincadeira que uma vez eu ouvi, né, que fala, não mate essa mosca que pode ser sua avó, que está reencarnada nela, está te vigiando. Quer dizer, o pessoal sempre aproveita, né, para brincar. Então, a metapsicose vem desses fatos aí, mais outros. Talvez eu não esteja aqui me lembrando, nem vi, tá? Mas essa palavra surge disso, tá? Então, punição, que o pessoal achava que era, ou então da mediunidade, vem das coisas do plano espiritual, né? Num baixo, né? Uma baixa vibração alcançar. E ficou essa dúvida. Porque a doutrina espírita nos coloca o quê? A mônada chegou no planeta Terra, né? Estão colocando no planeta Terra. Veio lá naquela gelatina, que é o protoplasma, ficou ali, aí começou o planeta a dar condições de gerar vidas daquela, né? Daí estava ali, os princípios espirituais estavam naquela gelatina, aí vem a ameba, né? Os unicelulares, depois vem as divisões celulares, até chegar nos crustáceos, nos répteis, aves, papapá, mamífero e, por último, o homem. Então, nós vemos que houve toda uma evolução, tá, desse princípio espiritual até se tornar espírito, né, que os espíritos colocam no livro Espírito como maiúsculo, que é o espírito humano, né, do homem, o hominal. Nós vimos toda essa evolução. E Kardec vendo essas doutrinas que elas, né, são antigas. O Antigo Egito já falava isso, a Índia fala nisso até hoje, né? Então, Kardec, peraí, essa metempsicose, né? Fez um estudo, 3 perguntas. E no final ele vai fazer aqui uma dissertação enorme, tá? Sobre um resumo desse assunto aí, tá? Então é isso aí. O que nós vamos estudar hoje é esse assunto aí. Alguém tem alguma coisa a falar? Esse levou em torno de, eu não sei se foi 3,8 ou 3,5, mais ou menos, bilhões de anos, desde quando a gelatina chegou, até ainda não seria propriamente dito meu Deus, que falta de palavras, a individualização do homem, que ainda ele no estado selvagem não era indivíduo, não. Ainda não estava isso. Depois, mais à frente, quer dizer, nesse período, até foi 3,5 a 3,8, a formação, vamos dizer assim, do jogo das cavernas, até chegar o Australopithecus,
Depois veio aquele outro, que é. Neandertal. É, Australopiteco é meu tio, Neandertal é meu primo. É tudo evolução, tá vendo? Sapiens sapiens, né? Se eu não me engano. Não, Acho sapiens que- é o sapiens, o homem sapiens. Aí finalmente o Homo sapiens. É o sapiens, depois agora o sapiens sapiens. Mas é isso aí, é tudo parente, viu, Jorge? Os É, parentes meus ficam lá na retaguarda, viu? por Então, isso que são irmãos. Aí o pessoal, é. a Jesus, né? E cadê os irmãos que estão aí fora? Os primos dele. Porque, inclusive, dizem que os primeiros hominídeos, né, eram tudo baixotinho, né? Tudo 1,35, 1,40 de altura, viviam pouco tempo, né? Quer dizer, a evolução, o corpo também acompanhou a evolução do espírito, né? É interessante que eles falam, tá tudo baixinho hoje, né? Os nossos jovens, né? A faixa aí de 30 anos abaixo, é tudo acima de 1,85, 1,90, né? Poucos são mais baixos que isso, a maioria são altos. Eu vejo aqui no meu prédio, os moleques eram pequenininhos, agora eu passo e entorto o pescoço e eles, bom dia, tio, olhando para baixo. Eu, bom dia. 1,90, 1,95, cada um grandão, meu Deus do céu. Daí a gente, em alguns livros espiritualistas, falam que esses espíritos que vieram de exilados, a gente fala capela, mas foi em vários lugares, eles já tinham realmente uma formação, tá, bem maior. Tanto que nós vamos ver na Bíblia, e nós vamos ver no meio espiritual, eles falar muito sobre os Anunnakis, os gigantes. E na Bíblia está lá no capítulo 6, né, do livro Gênesis, confirmando isso. Está bem desde lá. Né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, os gigantes de antigamente, ainda bota lá, os gigantes de antigamente, e casaram com ela e tiveram muitos filhos. Olha só, está lá na Bíblia, seguindo, tá, os boatos de outras religiões espiritualistas que trazem isso para a gente. Tá? Então, chega aqui um cara bonitão, 2 metros de altura, todo atlético, olha lá para o naniquinho de 1,35 m, todo cabeludo, a mão lá no joelho. Vai pensar o quê? Pô, eu reencarnando nesse. Infelizmente, vai pensar que é um animal mesmo. As feições, né? Realmente deve ter sido um choque muito grande, principalmente para esse povo que veio para o Egito, que eles tanto eram os mais espiritualizados, foram os primeiros a deixar o planeta, né? Tá escrito no Caminho da Luz, né? Eles conseguiram ir embora logo. Os hindus estão aí até hoje, os judeus estão aí até hoje, e os arianos vai ser difícil, vai ser difícil continuar aqui os arianos, tá? Os arianos chegaram materialistas e vão embora materialistas. Somos nós, né? Os ocidentais. Né? O Emmanuel também explica que eles saíram lá por cima da Índia, vieram pelo norte europeu, né? As Américas, não é isso? Austrália, etc. Tudo que são o quê? Os arianos. Que foram os que melhores, o Emmanuel até fala isso, melhor se identificaram com esse povo que estava aqui. Não ligar se era feio, se era bonito, não. Né? Eu quero é casar, quero ter filho. A única coisa boa dos grandes lances dos arianos está no livro Caminho da Luz, foi essa aí, essa facilidade, tá, de se enturmar, tá, de chegar aí. O negócio deles era ganhar din-din, né? Din-din. Era tudo já vieram, tudo para cá capitalista. Então é isso aí. Fran, Bom, só uma pergunta rapidinho. Me passou aqui na mente, aqui, não tinha falando besteira, corta aí, porque pode ser besteira. Eu já lembrei você falando dos pequenininhos, aí eu lembrei da Viagem de Gulliver, um filme é, Oi? o gigante, né? É, os gigantes. Os vikings, todos eles aqueles baitolão, aqueles camaradas gigantão, lá naquela época, né? Porque tinha que ter o corpo estruturado, o pessoal que veio diferente, e eram os senhores dos mares. Não deixa de ter correlação a isso que você acabou de falar, né? O cara pode ter sido inspirado, né, Jorge, por essa história aí, né? E feito, né, o Gulliver, né? As aventuras de Gulliver. Realmente, né, tudo tem uma razão de ser, né? É interessante essa sua observação aí. Seu Roberto, boa noite. Boa noite. De novo,
E aí, eu sou Roberto. Alguém quer falar mais alguma coisa aí sobre essa metempsicose? Inclusive, eu falo para as mulheres, não matem mais baratas, tá? Vocês mulheres. As baratas podem ser um parente que está querendo, né? Tá reencarnado em barata, querendo voltar a ser gente. Como mulher adora barata, né? Pelo amor de Deus. Vamos cuidar das baratas agora. Dá um suquinho, cafezinho, tá bom? Viu, dona Lourdes? Tá sem voz a senhora. Tá sem microfone. Mulher tem horror barato. Isso mesmo, eu sei disso. Não muda o endereço, dona Luz, só muda o endereço. Né? Todos os endereços tem uma que tem meu pavor de barata. Elisa, vamos Oi, lá, que agora é... Oi? Depois. Nós estamos na pergunta 611, né? A Elisa nem falou ainda, eu já entrei no assunto. Desculpem. Eu só falei, vamos falar sobre metempsicose. Aí. É contigo, Elisa. É difícil entender um pouco essa metapsicose aí. Metempsicose. 611. Isso. Eu não tenho medo de barata. Tem Como não? minha filha via que eu não tinha medo de barata, ela também não tem medo de barata. Que bom. Não tem. Eu vou até de olhar. Não tenho. Eu agora não tenho mais muita agilidade para matá-las, entendeu? Mas eu não tenho medo. Olha, Porque minha mãe não tinha barata, medo. Então eu também não tenho medo e a minha filha também não tem medo. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos, metempsicose, pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então, essa pergunta aí, né, tem a ver muito com o que nós falamos aqui. Né? Se todos nós temos a origem comum, passando lá por tudo aquele apanhado que nós comentamos aqui, né? Aí Kardec falando, poxa, não é a consagração, olha só, Kardec cutucou legal da doutrina da metempsicose, né? E os espíritos estão falando aqui, em todo esse estudo nosso aqui, que pô, né, o negócio vai para frente, não volta, não retroagra, né? E Kardec fez uma pergunta bem colocada mesmo, né? E vai repetir a pergunta, tá? Mas vamos lá. Alguém quer falar sobre a pergunta? Que nós já comentamos aí? Porque a gente confunde também isso com outras. Essa pergunta a gente poderia se enrolar naquela questão do panteísmo. Vocês estão lembrados do panteísmo? Só para lembrar. Panteísmo é o quê? Todo mundo nasce, cresce, morre, é aquela gota que volta para o oceano. Mas o assunto é totalmente diferente, né? É outra ideia errada. Panteísmo, nós não somos individualidades, nós somos individualidades somente quando encarnados. Desencarnados, nós somos, de novo, a gotinha lá no oceano. Né? Eu sempre bato, quando falo em metempsicose, eu me lembro de panteísmo, não sei por quê. Tem nada a ver, mas é bom a gente estar sempre, né, pensando nisso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso que o senhor fala, volta como uma gotinha para o oceano, foi sua maneira de falar ou é isso mesmo? Não, é uma forma que a gente fala que é o seguinte: existem doutrinas espiritualistas que falam que nós, quando nascemos, nós saímos do todo, o todo. Por isso que a gente fala que o oceano, que para a água, o oceano é o todo. Só Para tá o todo, né? do todo. Ou seja, saímos de Deus. Deus é o todo. Eles confirmam a existência de Deus, confirmam Deus. A pergunta é no início do livro, acho que é 14. É 14. 14. E quando a gente desencarna, tá? Nós não somos individualidades, voltamos para o todo. Tá? A pergunta 14. Se a senhora quiser depois dar uma olhadinha, a senhora vê com calma aí, tá? Pergunta 14. Mas a senhora entendeu, hein? Eu ouvi essa conversa com uma menina que era tipo, ou era evangélico, ou era batista, não sei bem, ela falou isso.
Ela acredita que volta para um todo, para Deus, ou seja, para Deus, que é o todo. E não tem individualidade. Exatamente. Quer dizer, é uma doutrina também que os espíritos não explicam, né? Porque a resposta é até boa. Mas o assunto não é esse. Só que fala aqui, ó, se assim fosse, se acontecesse, Deus não existiria, porque Deus seria efeito e não causa. Não é isso? Como Né? assim, se não causa? Ele não pode ser, ao mesmo tempo, a causa primária de tudo e participar do efeito de tudo. Ou seja, se ele é o todo, dele saem as partículas dele e volta depois para ele é efeito, não é causa. Ele, aí ele não criou, ele se lançou e retornou. E retornou, entendi. Está entendendo? Então, como é que se fala? É efeito, não é causa. E o livro, a pergunta número 1 é causa primária, que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Só que, veja bem, não é o que está escrito ali, não. Nós já raciocinamos muito em cima dessas perguntas aí, lá no início desse estudo desse livro, já tem mais de 10 anos atrás, né? Então, vamos voltar agora então, para a metapsicose. Depois a senhora lê com calma, pergunta 14, raciocina, tá bom? Tá. Vamos lá, Lisa. Então vamos lá, pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum, no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente donde ela surge? Desde o princípio inteligente, atingiu o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização. Já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não, como a árvore já não é a semente. Olha só, é que nós falamos aqui ainda há pouco, tá? O negócio é progressivo. Quando nós saímos de um reino para o outro, logicamente eu não entendo bem disso, mas os espíritos falam que nós saímos do minerais para o vegetal. Já não guardamos relações mais com o mineral, tá? Não temos mais isso aí. E a mesma coisa já é do vegetal para o animal, né? Nunca ouvi um cachorro, né, espirrar e sair clorofila do narizinho dele, né? Aí por diante, né? Ficar no sol para, né, fazer esse processo nem sei o nome, da clorofila, né? E a mesma coisa assim, quando nós, né, vamos para o hominal, nós já não guardamos relações com o animal, porque aí já toca a parte moral. É diferente. Então, o animal tem uma certa inteligência, tem isso, aquilo, né? É condicionado a saber até escolher algumas coisas, etc., mas eles não têm assim, um pensamento assim. Poxa, hoje eu vou sair de casa ao cachorro. Eu gosto de dar exemplo de cachorro. Acho que na metapsicose, se eu reencarnar como cachorro, está tudo bem. O cachorro não sai de casa igual o homem sai. Hoje eu vou sair, vou na rua, vou lá no trabalho, vou fazer isso, fazer aquilo. Faz um plano organizado que vai fazer no seu dia. Imaginou o cachorro, hoje eu vou ali na esquina, né, vou abanar o rabo pro dono do açougue, ver se ele me dá um osso, depois vou não sei aonde, tal. Mais tarde eu volto, vou visitar a cachorrinha lá do vizinho. Não tem, né? Nós não, o cachorro não tem essa questão de escolha, assim, com determinação, com consciência. Então, nós já não temos relações com o reino animal, apesar de existir muitos deles dentro de nós, conforme a página, mas é outra história. São resquícios da nossa passagem, né? Então, estão falando aqui, é progresso, bola para frente, tá? E há uma separação muito grande de um reino para outro, enorme. Como é isso, não entendemos. É a mesma coisa de falar, o princípio espiritual sai do peixe para o passarinho, do passarinho para o gato.
Olha, eu acho meio difícil alguém saber isso. Né? Porque a gente aprende o seguinte, que o princípio espiritual precisa passar por uma série de corpos para pegar aquilo que ele necessita, né, para poder chegar um dia no nominal, né, das suas necessidades, os automatismos, né, o crescer do seu intelecto, né, e assim por diante. Vai elaborar. Mas, Vai elaborar. elaborando, a boa palavra, é isso aí, elaborando. Vai elaborando até chegar no momento certo de ainda ter umas passagens entre animal e homem, né? Nós sabemos. Então, nós não temos mais muita ligação com, entre aspas, né, os doentes, os gnomos, né, os elementais, né? Então, já não estamos mais nessa faixa, já estamos mais à frente. Agora, depois vai ter umas perguntas que se os elementais podem reencarnar, ou já teve, né? Reencarnar como um homem, pode. Só que eles não têm muita dificuldade, né? Alguns que podem, tá? E geralmente nem sempre conseguem se manter, tá? Volto de novo para onde eles vieram, mas é uma experiência. A gente vai falar isso mais na frente. Bom, vamos lá. Vamos lá. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Veja bem, a doutrina espírita nos explica por quê, tá? Aquele negócio, não é verdadeiro e fim de papo, não é nada disso, não. Ela nos explica essa questão do progresso, tá? Retrogradar, não. De novo vamos falar, né? Sobre a questão do livro Libertação que nós estamos lendo. Nós já vamos ver agora no capítulo 4 e 5 já algumas coisas referentes a esse assunto. Ok? Alguém quer falar sobre a pergunta? Já lemos, hein? Foi rápido hoje essa pergunta, né? Ninguém quer falar, seu Roberto, Consuelo, Elisa? Não, já foi tudo bem explicado. Precisa Então, os comentários. Eu acho que para mim não precisa maior comentário. então Bom, vamos para 612. pergunta A 612. 612, eu vi um negocinho aqui no Miramês que eu achei muito interessante, tá? São duas linhas apenas, eu achei muito interessante. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Agora já é o contrário, né? É isso? Você pode reencarnar no animal? O espírito é psicose também, né? Quer dizer que eu posso sair daqui e virar aquele cachorro que eu tanto falo? E nós já falamos sobre isso ainda há pouco, né? Que o nada anda para trás. Pode estacionar, mas para trás não anda. Só para frente. E esse estacionamento também é temporário. Porque é algo que fica muito tempo parado, a espiritualidade, Deus, vai fazer algo para o negócio andar. Eu nunca mais esqueço aquela página que nós lemos, né, sobre os povos aí da América do Sul, né? Não me lembro se foram os Incas, os Aztecas. Você lembra, Elisa? Eu não me lembro bem qual era o povo. Você aqui, lembra? Não lembro, mas eu acho que era os maias. Os maias, né? A Revista do Espírito, o Espírito responde isso para Kardec na Revista do Espírito, né? Que pararam, estava tudo muito bom, barriguinha cheia, né? Namoradinha para curtir, né? Uma folhinha de coca para mascar e ficar doidão. Tava tudo com beleza, né? Comida abundância. Pararam, não cresceram mais. A espiritualidade, né? Infelizmente, para esses espíritos que estacionam dessa forma, né? A espiritualidade cria um problema para eles, que é porque se eles não querem ir para o bem com tudo na mão, vão ter que ir no problema.
Aí perguntam por que essas raças foram dizimadas, etc., coisa e tal. Para quê? Para eles renascerem em outras raças mais ativas. E procurando dar para frente. Né? Eu acho que foram os mais porque os incas e os astecas sucumbiram ao poder dos espanhóis. Não foi, não se dizimaram, entendeu? Entendi. Quem abandonou as cidades que já tinham construído foram os maias. Então é isso aí, pessoal. O homem... Agora, olha só o que, é que o Miramês falou aqui que eu achei muito legal. Ó, tá falando sobre questão de Deus, né? Aí ele bota no final do primeiro parágrafo. Ele não seria Deus porque não teria ciência, quando criou, de que certo que não daria certo a sua criação. Tendo de voltar atrás por ter falhado em suas experiências. O que é que significa isso? O reencarnar o homem no animal seria que alguma coisa deu errado, tinha que ir lá consertar. Primeiramente fala isso. Depois ele bota aqui, Deus não faz experiências. Deus é onisciente. Né? O Marco Aurélio faz uma pergunta chata pra caramba, viu? Muito chata a pergunta que ele faz. Quem te criou? Todo mundo. Deus, né? Mas ele sabia que ia te criar antes de te criar. Entenderam a pergunta? Ele já tinha consciência que ia te criar? É uma pergunta que nós não temos como responder isso. Né? Já estava lá, sei lá, no pensamento dele, algo dele que nós não sabemos o que é que eu vou criar o Afrânio daqui 1000 anos. Deus não faz experiências. Tá? Isso aí são mistérios, porque realmente nós não temos as condições de compreender nada disso. Essa é a grande realidade. Tá? A gente está aqui brincando com um assunto que realmente nós não temos nem a mínima coisa. Nem, olha, nem espíritos. Né? Nós falamos uma determinada lei, né? Quem foi o espírito que perguntou? E que o espírito perguntou o Wagner Borges, aquele espiritualista, perguntou ao mentor de como é que se conversava com Deus. E o mentor falou, ó, rapaz, nós já perguntamos acima de nós, dos espíritos bem iluminados mesmo, também não souberam responder, não. Aí eles perguntaram mais lá em cima, e aí nós perguntamos, e aí, qual foi a resposta? Eu falei, rapaz, fica na de vocês. Aí que eles responderam para mim algo, olha só, isso é espírito super iluminado. Responderam algo que eu não entendi nada. Então deixa isso para lá que é melhor. Então está muito acima da nossa compreensão ainda. Né? Deus não faz experiência. Deus não erra. Não há nada errado. Está tudo sob controle. Ah, vamos explodir o planeta. Não tem problema. Pode ter certeza que a gente vai, de alguma forma, para outro lugar. E os grupos não vão se desfazer. Exemplo, exilados de capela. Egípcios, hindus, arianos e judeus. Hebreus, né? Hebreus, desculpa, não é judeus, hebreus. Bem certinho os grupos. Diz que os chineses já estavam aqui. Está lá o grupinho dos chineses. A raça amarela. É isso. Estavam os africanos aí também? Está lá a raça africana. Ah, agora sim, está havendo a mistura, né? A mistura. Tem um nome também que dá, que eu esqueci agora. Né? Então, não há experiências. Jesus não faz experiências. Os espíritos que estão abaixo dele podem fazer. Mas Jesus não. Então, vamos ler de novo a pergunta e a resposta, Elisa. Pergunta 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Aí está mencionando a pergunta 118. É. Vamos ler a 118, já que está aí? Espera aí, deixa eu marcar primeiro aqui. 118. Pode ler? Pode. Podem os espíritos degenerar? Respondei. Não, à medida que avançam, compreendem o que os destina,
o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Isso aqui vale também para os outros. O espírito é minúsculo, tá? Pode sim. Também vale para aqueles princípios espirituais. É que a gente comentou aqui ainda há pouco, né? Nós não sabemos o que é que eles estão fazendo lá nos outros reinos, né? Mas é que eles estão lá, cada um adquirido em determinado lugar, em determinado corpo, determinada situação, o quê? O que eles necessitam para chegar a homens. A homem, não. E nós estamos aqui o quê? Aprendendo, tá? Estamos nos virando aí para aprender para quê? Para chegar o quê? A angelitude. Né? Espíritos puros, espíritos perfeitos, tá? Anjos, arcanjos. Isso falta pouco. Falta pouco, né, seu Roberto? Falta Não, pouco. falta É logo pouco, ali. né? É logo logo ali. ali, só uns bilhões de anos apenas. Roberto, é logo ali, logo ali. É logo ali. Então, tudo que a É gente... aquele logo ali de Mineiro. Isso. O logo ali de Mineiro. Anda e não chega. E o beiço, seu Roberto? Tem um beiço, né? Logo ali, É logo ali. faz aquele beiço assim, né? Ainda tem um beiço, não podemos esquecer. Então, tudo que a gente aprende está guardado. Está guardado. A nossa mente espiritual, né? Está lá na caixola, lá guardadinha. Um monte de CD, de DVD, né? Tá tudo lá. Me diga uma Agora coisa, aquilo. Ah, nenhum princípio espiritual, seja do animal, ele retroage, né? Ele sempre não, vai no retroage, né? não. Eu ouvi uma vez, não me lembro de quem que falou, por exemplo, a gente às vezes costuma ver o cachorro, eu já vi, cachorro que ia atravessar, deu 2 passinhos, o sinal abriu, ele voltou. Voltou e foi para a calçada. Eu achei aquilo interessante, eu estava esperando o sinal também a fechar para eu... Ele ia atravessar e voltou, porque o sinal fechou. E quando o sinal abriu, ele atravessou. E a gente vê, às vezes, muito isso. Então, o que me falaram é o seguinte, aquele animal provavelmente já foi atropelado várias vezes, ele já aprendeu, sei lá, eu não sei, foi o que eu ouvi, Ah, ele já aprendeu ele já desenvolveu essa capacidade de ter essa observação. Eu ouvi isso, não me lembro de quem eu ouvi, não sei se foi de uma psicóloga, uma reikiana, não sei, que falou isso. E você vê que tem animal que atravessa sem olhar e tem animal que espera para atravessar. espera os outros atravessarem para ir juntos, também tem isso. Não, mas isso é também para o condicionamento, que pode ser pela força, né, pelo, assim, no caso, atropelamento, etc., mas pode ter alguém ensinado, então, a própria observação, o condicionamento. Fizeram uma pesquisa sobre condicionamento de animais, pegaram 3 chimpanzés e botaram numa jaula, né? E eles deixavam o chimpanzé ficar um determinado número de horas sem comer. De repente, abria a jaula por cima e descia um cacho de banana. Pô, os chimpanzés ficavam malucos. Só que na hora que eles iam botar a mão no cacho de banana, gente ruim, pegavam um esguicho de água bem forte e não deixavam eles comer a banana. Aí, de determinados minutos depois, né, esguichava neles, eles esperavam, aí eles notaram que eles não podiam pegar a banana de vez, assim, na hora. Toda vez que eles iam pegar a banana na hora, assim que abria a portiola, tomavam os guichos. Eles notaram que tinha que esperar uns 15 minutos. Eles aprenderam, botavam o cacho de banana, eles olhavam, até viravam as costas. Não, quando eles viram que dava o tempo, ia lá, eu ainda meio receio, mas tiraram a banana. E passaram a comer a banana, ou seja, foram condicionados a esperar uns 15 minutos nessa experiência. Aí o que fizeram? Para a experiência dar certo, tem que fazer outras experiências. Tiraram um desses macacos, botaram o outro que não sabia dessa história. E quando esse outro entrou, quando ele viu o primeiro cacho de banana, que ele foi voar em cima, os outros 2 agarraram ele. Não deixaram ele ir, né? Senão ele ia tomar o jato d'água. Condicionaram esse macaco também a esperar os 15 minutos. Depois tiraram dos 2 antigos outro, esse próprio que foi assim. Ou seja, aqueles macacos ficaram condicionados a uma coisa que às vezes nem sabiam por quê. Mas os primeiros condicionaram os outros. Interessante essa experiência, né? A gente vê que realmente eles aprendem. Há um nível de inteligência ali. Isso é inteligência.
Aprender, aprendizado significa inteligência. Tá? Então, isso aí eles vão carregar com eles, de uma certa forma. Não sei como é que é, não, gente. Começa a memorização, não sei. Né? Viu como o cachorro aprendeu, dona? Pois Né? é, me disseram, aprendeu. Ele Aprendeu. aprendeu, de alguma maneira ele aprendeu, talvez pela Aprendeu. dor e Condicionamento, ou pela pancada, ou alguma forma. dele. Alguém ensinou, de alguma forma. Mas ele é inteligente, aprendeu. Aprendeu. Cachorro-guia, de cegos, alguns deficientes, eles são adestrados para isso, né? Então, É, adestrado, né? agora, o vira-lata aprende no dia a dia, que é o mais inteligente. Para mim, de todas as espécies, é o mais inteligente. Ele, quando vai o ruído de motor de carro ou alguma coisa, ele volta para trás. Ele não vai, não. Aí você solta um poodle desse aí, puf, é atropelar ou qualquer outro. É isso mesmo. Né? Condicionamento, adestramento, que não é, deixa de ser um condicionamento, adestramento, mas é isso aí. Né? Bom, já lemos a 612. Ou querem falar mais alguma coisa aí? Esse rio que não remonta a sua nascente está explicando bem. O negócio não dá para lá. Né? Inclusive tem aquele ditado, né, que é, a gente quando toma banho no rio, nunca toma banho na mesma água, né? E nós estamos tomando banho, a água está passando. Não é isso? Ela não para para gente tomar banho. Aquela 118, você está colocando aqui o espírito, ele não retrograda, ele pode permanecer estacionário. Estacionário. Estacionário, tá? Então, ele está, de qualquer forma, ele está aprendendo, mesmo estacionado. Né? É isso que ele está sinalizando. Aí depois, se ficar estacionado, né? Aí alguém bate nele para ele correr. Mas quase sempre não acompanha aqueles que já foram para frente. Quase sempre não acompanha. É, não acompanha. Bom, O alguém caso vai querer do, falar como é, sobre. como é Fala, que se Samuel. processa o caso do elefante do circo? Cresceu preso numa corrente, depois de soltar a corrente, ele não sai mais daquele lugar. Condicionou, né? Se condicionou, né? É. Tem Então, aquela história que. ele se habitua a uma condição, né? Não é um pensamento, não é um pensamento, é uma condição. Condição, mas tem que ter um pouco de inteligência para, né? Exatamente. Pescar isso aí. O senhor se lembra da história do elefante Bozo, né? Que o Divaldo contava, né? Exatamente. Né? O elefante do circo, né? Que ficou triste, depois ficou feroz, atacava todo mundo. E iam, né, sacrificá-lo, né? E entrou um cara lá, e eu sacrificá-lo ao vivo e a cores, né, cobrando entrada mais cara, né? Aí entra um baixinho lá, né, um indiano, Edward Kipling, prêmio Nobel de Literatura lá do 1900 antigamente, e fala, poxa, deixa eu ficar 5 minutos com ele ali, olha só como é o condicionamento. Com esse elefante, esse cara, não pode, ele vai te matar, está atacando todo mundo, por favor. Tira as correntes, deixa ele na jaula, eu entro na jaula. Entrou na jaula cantando, né? Cantando, cantando, cantando. Daqui a pouco o elefante estava junto dele, abraçando ele, assim, praticamente chorando de emoção, o elefante. Aí disse, não matei ele mais não, tá? E sei lá o que é que fizeram com ele. Isso. Divaldo não conta o final da história. Só sabe que ele ficou, né, manso, tranquilo, alegre. Aí foram perguntar a ele, o que você fez? Ele, não, esse elefante aí é um tipo tal, tem um chassi do código de barra tal, de tal região da Índia, e é a minha terra. E lá, quando nós éramos crianças, que nós fazíamos, levávamos os elefantes para tomar banho, o elefante adora tomar banho, né? Não sei se vocês já viram isso, e cantávamos essas canções enquanto dava banho nele, brincava com ele dentro d'água. Quer dizer, o elefante estava, olha só, com saudade da infância, daquela, daquela vida feliz que ele tinha na Índia. Né? E as simples menções das músicas fez ele lembrar, né? Que ele, né, alegrou ele, né? Levou ele para a terra dele mesmo sem sair do lugar. Né? É interessante, os animais também têm essa capacidade aí. Como? Não sei, mas tem, a gente vê, né?
Essa história o Givaldo conta, né? Na época a gente chorava até ouvir os detalhes. Mais alguma coisa? É isso, seu Roberto? A história é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso aí. Elefante Bozo. Aí saiu o palhaço Bozo, né? Depois, né? Consuelo hoje está calada, Consuelo. Estou até preocupado contigo. Olha, Elisa, 613. Vamos lá. Você pergunta 613. Você já leu. Já leu, já. Embora de todo errôneo, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Olha que perguntinha boa. Será que não é intuitivo, nossa? Né? A gente sentir que já foi. E ver. Foi um gato. Eu fui um gatão. Ó, bonitão, né? O Brad. Né? Quer dizer que essa ideia está ligada a isso, daquelas nossas passagens por lá. Os espíritos não dão uma resposta que eu não gostei muito. Eu, particularmente, não gostei muito. Vocês podem gostar, tá? Mas os homens, como sempre. Vamos ver a resposta? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Nós somos assim? Se lembra quando nós estudamos os instintos? O instinto dificilmente falha. Só que a gente já desnaturou os instintos. Os instintos que estão dentro de nós é somente aquele daquela página, muitos dentro de nós. Né? Mesmo assim, a gente também vira e volta. Né? Aquela intuição que você tem para a gente, não é assim, é assado, não faz assim, faz assado. Pode ser uma vozinha que está nos falando, pode ser também algo bom que nós já passamos. E a gente não respeita e passa por cima. Então, os homens, como sempre, como costuma fazer, né? Ela desnaturou essas ideias intuitivas, essas intuições, dessas passagens por lá. Bom, isso prova o quê? Que realmente nós nos desligamos disso. É o que está falando aqui na pergunta 611, né? Que a gente já não guarda relação com esses estados primitivos. E o pouco que ainda sobrou dessa relação, a gente, o fala aqui, desnaturamos. Né? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Ninguém se aborreceu com os espíritos falar disso, não. Se aborreceu? Pô, ficou todo mundo calado? Pergunta. Então, vamos começar a ler essa. Agora, como é que se fala? É o comentário de Kardec, né? Vamos lá, Elisa? Seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não o poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Então vamos lá, hein? Primeiro ele fala aqui sobre a questão do progresso, né? Mas depois ele fala por quê. Olha só, é falsa. Por quê?
Aí vamos entrar na simples questão. O corpo perispiritual. Nosso perispírito é muito complexo. Está falando aqui, né? Não tem como encaixar no corpo de um outro animal. Assim como o do animal, o perispírito é muito. Também ainda está, né, sendo elaborado para chegar a um homem, né? Aí seria o que ele estava dando aqui, uma fusão. Não tem como. Mesmo o chimpanzé, que é o mais próximo do homem, não tem como ocorrer essa fusão. Falta muito para o chimpanzé e sobra muito do homem. E vice-versa. Não tem como ocorrer essa fusão. Né? Eu, Já que nós estamos falando dos perispíritos aqui, nós vamos falar só um exemplozinho aqui, né? Que o Chico Xavier, na questão, no Pinga Fogo, perguntado sobre a homossexualidade, e o que, né, ele fala lá, quem se lembra da resposta. Ele fala que geralmente, né, a homossexualidade acontece com um ser que vacilou, errou muito, seja de um sexo ou com o outro, e para aprender a respeitar o outro sexo, vem como expiação, né? Vem como expiação no corpo contrário, que né, a mentalidade, tá? Tudo está ligado àquela né, morfologia, isso, aquele corpo, homem, homem, mulher, mulher, e vem trocado, ou em caso de missão. Bom, vem trocado somente isso, já dessa confusão danada que a gente faz, a gente não consegue fazer essa pequena fusão. É isso? Essa pequena fusão, respeitar o corpo. Ah, minha mente é feminina, mas meu corpo é masculino, tem que respeitar o corpo ou vice-versa. Olha só o negócio como é que é. Se no mesmo somos homens, né? Estou falando homens que eu falo da classe nominal. Dentro de nós a gente não consegue essa disciplina, digamos assim, uma disciplina. Imagine entre dois seres totalmente diferentes. Fran? Né? Fala. uma coisa, aqui, se o senhor souber me dizer, aqui está dizendo que é falsa a transmissão direta da alma do animal para o homem reciprocamente. Eu entendi assim, o animal evoluía, chegava ao ponto que ele poderia passar para espírito hominal, não é assim? Não, tem umas passagens aí no meio ainda. Tem Ainda uns tem tal de, no tem meio os que não é nem animal, elementais. que não é nem hominal, É. nem animal. Foi o que eu entendi, é o que eu lhe disse aqui. Nós vamos estudar isso no livro Libertação também. Está falando tudo isso durante o livro Não, Libertação. provavelmente Tá? uma frente, deve ser pelo lado só espiritual, acredito. Não, veja bem, a gente acabou de falar do perispírito. Tá? O perispírito ele vai sendo elaborado nesses milênios, bilênios, sei lá. Quando chegar um hominal, ele já está um perispírito para nós humanos já é o máximo. Que daqui para lá, o que, é que vai acontecer? Quando nós crescemos e evoluímos, também está no libertação. Nós vamos perder esse perispírito aqui. Esse É a perispírito segunda morte. Oi? codificado. Entendeu? Entendi. Então, nós já estamos numa ponta de linha. É isso que eles estão falando aqui para a gente. Nós já estamos numa ponta de linha. E para fazer isso não dá diretamente. Se fosse uma fusão, ou seja, vamos fundir os dois, Pior não tem ainda. como. Não tem como. Fala, Jorge. Aqui, quer dizer, no seio da grande maioria, vamos dizer assim, do bolsão espírita, a gente não tem cientistas, né? A grande maioria, culturalmente falando, é mediana, e muitos dos filósofos dos nossos tempos, aí a gente joga no geral, não tem o conhecimento espiritista. Tem o espiritualista, mas muitos deles têm a concepção essa da metempsicose. E o cientista também pouco está aí entendendo. Então, a partir do momento quando eles começarem a enxergar o corpo modelador, que é o veículo, que já está todo ele, o corpo modelador, estruturado, passou por todas as espécies essa individualidade. Não é? Então, fica inviável espécies animais
corporificar-se no corpo de um homem e vice-versa, que é o caso em si, né, a metempsicose, o homem reencarnar no corpo de um animal. Isso é inviável, porque ele já tem, né, ele, como espírito de 118, não retrograda, porque o seu perispírito já está consolidado, até o fluido sanguíneo, tá, que tem os seus componentes, os seus fatores, isso está nas estruturas do perispírito. Pode observar lá na reencarnação lá do Segismundo que eles falam lá, né, das questões sanguíneas, a importância da questão sanguínea para manter, né, o veículo, né, saudável do reencarnante. São 7 anos com o sangue da mãe ainda. Está falando lá. Né? Depois que começa a fabricar seu próprio sangue, ou seja, é uma coisa muito, muito mais estruturada. Né? Aí a gente vê, aí entra na questão da infância mais longa, um monte de coisa, porque a necessidade da moralização, né, da aprendizado, ter mais uma assistência maior, e entra tanta coisa aí. E aí, tudo porque o perispírito já comporta. Então, o animal não precisa disso. A fêmea pare, 3 meses depois, no máximo mesmo, o filhote já está indo embora. Já tem vida própria, já sabe se virar, né? Traz aquele automatismo com ele. Tá dentro, né? É o caso da tartaruga, alguns cavalinhos, girafas, esses bichos de 4 pés, né? Saiu já, vai embora. Ela vai dar um mergulho quando nasce a tartaruguinha, né? Vai Frane, eu vai vou dar um precisar mergulho. para entrar em outra Já. live, tá? Não, Outra vai lá. live. Já deu a hora Ei, nossa também. boa Vai com noite a Deus. todos. Boa noite. Tchau. Todos. Fica com Deus, hein? Tchau. Bom, gente, acabou-se, né? A hora. Recados. Deixa eu tirar aqui, ó.